Presidente, há muito que alertamos para a problemática das alterações ao uso do solo induzidas por diversas políticas setoriais e, bem assim, para as suas consequências no plano social e ambiental, seja na Europa, seja noutros continentes, muito especialmente nos países em desenvolvimento. No domínio das opções de política energética, onde se inclui a questão dos biocombustíveis, para além de tudo o que foi aqui dito, o debate tende por vezes a fugir a uma questão fulcral: a insustentabilidade dos fluxos e dos consumos energéticos associados ao sistema económico vigente, largamente dominante à escala mundial. A questão energética com que a humanidade se confronta é, sem dúvida, uma questão difícil e complexa, que desaconselha os voluntarismos mercantis e propagandísticos que tendem a informar as opções políticas neste como noutros campos. A diversificação de fontes, a aposta nas renováveis, na investigação e desenvolvimento fazem seguramente parte do caminho a percorrer, mas não são solução mirífica para os problemas ambientais se não formos ao âmago do problema, se mantivermos um sistema económico irracional e a demanda energética irracional que lhe está associada. Muito obrigado. Thank you very much. And the next Obrigado, Presidente. A inovação é indiscutivelmente essencial para, como diz o relatório, criar um sistema de transportes mais inteligente e seguro, assegurando uma mobilidade fácil, sustentável e segura. Mas é pena que nos mais de 60 parágrafos deste relatório se consiga passar por cima da realidade que hoje se vive em muitos países. Uma realidade marcada por um ataque sem par ao sistema público de transportes, como acontece em Portugal, pela mão das troicas externa e interna. Um ataque que levou nos últimos 2 anos a um decréscimo da utilização do transporte público na ordem dos 20%. Piorou a qualidade do transporte, diminuiu a segurança, a comodidade, a regularidade, a rapidez. Aumentou brutalmente o preço, atacou-se o direito das populações à mobilidade, promoveu-se o recurso ao transporte individual e, por essa via, o aumento dos consumos energéticos, assim pondo em causa a sustentabilidade que este relatório diz defender. E, todavia, alguns dos que aprovam estas belas recomendações sobre sustentabilidade são os mesmos que sustentam e promovem esta ofensiva contra as populações e os transportes públicos. Não deixarão de ser julgados pelas suas contradições. Muito obrigado. Danke. Senhor Presidente, Senhora Relatora, este relatório representa mais um passo no insidioso ataque ao princípio do multilinguismo no Parlamento Europeu. Como sempre, sob o pretexto de ganhos de eficiência, legitimam-se os cortes orçamentais feitos nos últimos anos. Cortes que têm efeitos evidentes na degradação dos serviços e na limitação do direito dos deputados a expressarem-se e a trabalharem na sua língua materna. Este relatório ignora as claras insuficiências já hoje existentes nos serviços de interpretação, como aliás nos de tradução. Insuficiências como seja a ausência pura e simples de interpretação em muitas reuniões de comissões e de delegações. Mas não só se ignoram estas insuficiências, como se quer ir ainda mais longe. Querem mais cortes, o que é inaceitável, como é inaceitável que, a pretexto destas orientações, se venha a promover uma ainda maior precariedade laboral entre os trabalhadores dos serviços de interpretação e de tradução, pondo em causa os seus postos de trabalho e os seus direitos. São imprescindíveis ao funcionamento desta Casa, devem por isso ser respeitados e valorizados e devem ser em número suficiente. Muito obrigado. Senhor Presidente, a gestão da população de enguia europeia confronta-se com uma dificuldade incontornável: a enorme escassez de dados científicos
que apoiem essa gestão. Um problema que é agravado pela situação de penúria imposta a vários países importantes no recrutamento desta espécie, como é o caso de Portugal, cujas instituições públicas de investigação com responsabilidades neste domínio estão asfixiadas e quase paralisadas. Neste contexto, de pouco vale produzir regulamentos exigentes se estes não forem acompanhados dos recursos financeiros que permitam implementar as medidas necessárias. Os fatores de ameaça que pesam sobre a enguia são diversos, todos devem ser tidos em conta e acautelados. Não podem ser os pescadores os únicos a pagar os custos da imperiosa recuperação desta espécie. A pesca ilegal do meixão, estimulada por um quadro europeu desigual, atualmente existente, cria uma pressão muito forte sobre o recurso. É sobre esta fase, o meixão, a fase juvenil, mais do que sobre uma possível proibição da pesca da enguia amarela ou prateada, que, a nosso entender, não se justifica, é sobre a fase do meixão que se devem centrar as preocupações e as medidas a adotar. Muito obrigado. Presidente, esta é uma história com alguns anos. Concretizado o mercado interno noutras áreas, ou dito de outra forma, esmagados os sistemas produtivos mais débeis e conquistados os respectivos mercados, nomeadamente nos países periféricos, em diversas outras áreas da atividade económica, há muito que os grandes grupos económicos europeus querem abocanhar também o setor dos serviços. São 70% do PIB do conjunto dos países da União Europeia, como lembra a relatora. Querem também neste setor promover a concentração monopolista, que sempre resulta da livre concorrência capitalista no mercado único. Querem promover a competição entre trabalhadores, forçando a desvalorização geral da força de trabalho, o ataque a direitos e salários. Neste caminho encontram pela frente algumas dificuldades. Dificuldades que os obrigam a moderar o passo e forçam até alguns recuos. Recorde-se que foi por causa da Diretiva Serviços que em 2006 tiveram lugar grandiosas manifestações em vários países europeus que culminaram em grandes manifestações europeias. Manifestações rejeitando a abertura ao mercado de áreas onde historicamente os Estados exerceram a sua função social através de serviços públicos. Manifestações que tiveram de enfrentar e que terão de enfrentar no futuro, recusando o desmantelamento dos serviços públicos, uma conquista civilizacional dos povos e que estão agora a atacar para proporcionar bons negócios a alguns grandes grupos económicos à custa do sacrifício de direitos, do progresso e da justiça social. Muito obrigado.